estou hoje compartilhando com a Sociedade Brasileira de Pediatria um tema de suma importância que, na verdade, é o que mais faço no meu cotidiano, que é a Síndrome de Down. Lembrando que a Síndrome de Down é o contexto genético, a patologia genética, a cromossomopatia mais frequente na população mundial, mais incidente. Nós temos grande incidência populacional de componentes geneticamente determinados, entretanto a síndrome de Down é a mais importante delas, ocorrendo no Brasil mais ou menos uma frequência de 1 para 700 nascimentos. E hoje nós estamos no Brasil, na década de 2015, nós estamos terminando 2015 com aproximadamente 350 mil indivíduos com síndrome de Down no Brasil. Nascem no Brasil uma média de 8 mil indivíduos com síndrome de Down por ano. Nos meus cuidados, nós temos hoje mais ou menos 7.300, 7.500 pacientes, o que me permite traduzir uma experiência e trazer para vocês algumas informações primárias. A síndrome de Down é uma trissomia do cromossomo 21. A trissomia do cromossomo 21 acarreta um tripé de sustentação clínica. Esse tripé de sustentação clínica está em seguintes alicerces. O primeiro, hipotonia. A hipotonia é um contexto clínico que expressa-se em 100% dos indivíduos com síndrome de Down, com maior expressão ou menor expressão. A hipotonia não é necessariamente aquele indivíduo completamente flácido, tá? Ele tem uma hipotonia, ele pode ter uma regulação, uma normotonia muscular em um determinado grupo, mas uma hipotonia em outro grupo, portanto não é homogênea a hipotonia. 2. Esse indivíduo com síndrome de Down tem um fenótipo, uma face, uma figura que lembra muito um oriental, os olhos puxados, um face um pouco achatado, um nariz um pouco hipoplásico, o que permite com que haja diagnósticos de imagem durante a gestação, inclusive pela própria figura, numa situação tridimensional de um bom ultrassonografista, consegue ver a imagem da hipoplasia do osso nasal, consegue visualizar, por exemplo, uma translucência alterada, consegue visualizar os olhos com uma fissura pupila oblíqua e uma série de outros pequenos detalhes que nesse momento nós não vamos abordar. E é claro, caracterizando o terceiro item, porque o primeiro foi a hipotonia, né? O segundo foi o fenótipo e o terceiro é o que eu prefiro chamar de comprometimento intelectual, mas que em termos técnicos, científicos, oficiais, o termo é deficiência intelectual. Me incomoda o termo deficiência, porque você já impõe uma restrição e o fato de impor limites é não permitir com que esse indivíduo possa se desenvolver mais, de tal forma que eu prefiro chamar de comprometimento intelectual. Mas a ideia primária hoje é responder a algumas perguntas comuns em síndrome de Down e que a gente vai tentar responder da forma mais pertinente. Eu tenho uma prima que ela namora com um primo e são de sangue. Queria saber se ela tiver um filho, vai ter complicações, se vai ser normal, se vai ter alguma doença. Essa é a minha dúvida. Muito bom. Eu vou tentar responder a questão primária que é relacionada com a consanguinidade. É importante saber que a consanguinidade não determina de jeito nenhum, de forma nenhuma, um aumento do risco de ter uma prole com síndrome de Down. Então, se você é parente da sua esposa ou se o seu companheiro é seu parente, não se preocupe com a relação da síndrome de Down. Preocupe-se com outro contexto, que é muito mais delicado do meu ponto de vista. Entretanto, hoje a abordagem é síndrome de Down, então não há relação com a consanguinidade. Mas, por outro lado, quem tem maior risco, quem tem maior possibilidade de ter filho com síndrome de Down? Ora, se você me pergunta isso, eu vou lhe dizer alguns itens que preocupam de uma forma primária. O indivíduo com síndrome de Down, ele é produto muito mais frequente na população com as duas extremidades de idade. Eu vou traduzir isso melhor. Mães muito jovens, adolescentes, com menos de 18 anos, têm mais chance de ter filhos com síndrome de Down, quanto mais jovem ela ou for,
E o lado extremo, acima de 35, 40 anos de idade, também isto acarreta uma frequência aumentada de produto com síndrome Down. E eu gostaria de chamar a atenção ao seguinte, claro, nós somos uma população machista, latino-americano, então é importante lembrar o seguinte, que nós sabemos que o fato do óvulo ter uma maturidade, o ócito ter uma maturidade muito mais longa, é um fato que gera uma não disjunção cromossômica e por isso sempre foi correlacionado com a idade materna avançada. Mas lembrem que o pai também tem uma idade mais avançada quando a mulher normalmente tem mais que 35 anos. Então, até onde o pai compartilha com isso? Hoje nós sabemos que o cromossomo que está em excesso no filho com síndrome Down, porque tem trissomia, em vez de ter 2 cromossomos 21, ele tem 3. Esse cromossomo que está a mais, em 80% dos casos, tem origem cromossômica da mãe, materna. E em 20% dos casos, tem origem cromossômica do pai. Então, isso é muito importante salientar e deixar bem claro e entendido. O pai também tem participação. Minha pergunta é, o risco de ter síndrome de Down está ligado à etnia? Qualquer indivíduo, negro, amarelo, vermelho, branco, de qualquer cor, até verde, se o Marcelo estivesse aqui, tá? Todos temos um igual risco para ter um filho com síndrome Down. Considerando-se as extremidades de idade que nós já abordamos, excluindo-se essas condições, condições econômicas, condições culturais, educacionais, se eu tenho melhor ou maior ou menor informação de relação de habilitação econômica, qualquer indivíduo pode ter um filho com síndrome Down. Não tem prevalência em nenhum grupo, nem social, nem étnico, nem religioso. A partir de que idade gestacional se pode identificar e o que é possível fazer durante a gestação? Estou entendendo a pergunta muito pertinente, porque hoje nós conseguimos fazer o diagnóstico durante a gestação. Ora, se existe alguma coisa que eu possa fazer, a primeira coisa é saber se eu posso fazer esse diagnóstico durante a gestação a partir da 6ª a 12ª semana, a partir de um estudo de DNA fetal no sangue materno. Depois desse momento, eu posso fazer a partir de um estudo, por exemplo, de confirmação absolutamente certa, que é a punção de víleo corial, que a gente faz entre 9, 10 e 12, 13 semanas de gravidez. E, em seguida, eu posso fazer até a 18ª, 19ª, em qualquer idade gestacional, eu posso fazer a partir de uma punção de líquido amniótico. E isso me dá certeza do diagnóstico. Agora, o diagnóstico por imagem, né, pode propor, é muito importante saber disso, existem propostas de risco, né, de maior possibilidade, não são comprobatórios, não são afirmativos, são diagnósticos de risco aumentado. Então, a translucência, a hipoplasia do osso nasal, o encurtamento de membros, um face evidenciando os olhos puxados, enfim, tudo aquilo que nós podemos observar em imagem, são diagnósticos que podem sugerir. Bom, e a partir do momento que eu tenho um diagnóstico preciso ou impreciso, como é que eu posso, se é que eu posso ajudar esse filho, que foi a sua pergunta? Legal, eu posso ajudar sem dúvida nenhuma, porque no momento onde eu sei que eu tenho um filho com risco de desenvolver, ou de se apresentar, ou com a configuração clara que ele tenha a síndrome Down, eu sei que 50% deles podem ter uma cardiopatia. Então, a primeira coisa, eu vou programar o nascimento desse filho com uma condição satisfatória, com muito boa atenção médica. Então, eu vou fazer com que ele nasça num lugar onde haja uma condição de atenção apropriada. Eventualmente, dependendo da cardiopatia, eu deverei aí indicar, de uma forma controversa, uma cesárea. Controversa porque hoje nós estamos lutando muito para que todos nasçam de parto normal. Mas existem situações específicas que há uma indicação de nascer por cesárea. Portanto, uma cardiopatia grave que tenha sido identificada durante a gestação, inclusive confirmada com estudo de ecocardio fetal, que é feito na melhor idade por 26 a 27 semanas de gestação,
Isso me confirma, por exemplo, uma tetralogia de Fallot, de conformação anatômica preocupante, insegura. Então essa criança tem que nascer de parto cesárea com uma atenção ideal. E antes disso, eu posso fazer alguma coisa? Que é a sua pergunta. Claro, eu posso propor uma nutrição desta mãe de uma forma muito mais pertinente e ideal. Diferente que alimentá-la, eu vou nutri-la. Lembrando que o cérebro cresce 270% no último trimestre da gestação. Ora, se o cérebro cresce 270% no último trimestre da gestação, eu preciso me programar a dar uma condição nutricional para que esta gestante tenha um aporte para oferecer para o seu filho. E eu preciso orientá-la até antes disso para que essa criança possa crescer. Porque o desenvolvimento neurológico, como nós sabemos, né, os primórdios são os primeiros meses, o primeiro e segundo mês, as primeiras semanas. Então todo o contexto tem que ser muito bem estruturado, dando uma oferta nutricional adequada. E falando em oferta nutricional adequada, eu preciso lembrar que não é coisa cara. Comer sardinha não é caro, comer ovo não é caro, saber comer bem, escolher comida ideal não é caro. Basta você perguntar para o seu pediatra, que é o futuro pediatra dessa criança, tá? Para o seu ginecologista, que domina isso de uma forma muito clara e transparente, e é claro, eventualmente até para o nutricionista poder te ajudar.